Pedrosa e Conexão, com Vanessa Pedrosa. Vanessa Pedrosa chegando para conversar conosco, ela que é fonoaudióloga, doutora pela Unifesp, diretora da Fonoevidência e especialista em comunicação para lideranças corporativas. Hoje a Vanessa fala para a gente sobre diferenças culturais de comunicação entre a Europa e o Brasil. Eu estou curioso. Bom dia, Vanessa. Passei pela Croácia e Áustria a trabalho. E eu vim falar sobre comunicação profissional. E eu trouxe aqui um tequinho dessas observações para você agregar no seu dia a dia. Hoje a gente sabe que o mundo está muito globalizado e ele faz com que a gente interaja com gente de muitos lugares do mundo, tanto presencialmente quanto virtualmente. Por isso, é importante que a gente aprenda cada vez mais sobre a gente mesmo e sobre as nossas diferenças culturais entre os outros países. Quanto mais a gente entende como nós somos essas diferenças, melhor a gente se relaciona com as pessoas. Então vamos começar falando sobre algumas características fundamentais da cultura brasileira em relação a diversos países, por exemplo, os europeus. No Brasil, tem uma forte ênfase nos relacionamentos pessoais. A comunicação nossa tende a ser mais informal e aberta, o que facilita a construção de confiança e os vínculos duradouros entre as pessoas. Por exemplo, o início de reunião aqui envolve bate-papo descontraído, o que para algumas culturas pode ser estranho, porque eles estão mais acostumados com o ambiente formal. Países como a Alemanha e o Reino Unido tendem a ser mais diretos e focados em resultados. Isso se reflete em reuniões mais estruturadas e com agendas definidas e um foco direto e prático voltado para o conteúdo. É importante também a gente falar sobre conceitos de alto e baixo contexto. O Brasil, e alto e baixo contexto não quer dizer que é melhor ou pior. O Brasil ele é predominantemente uma cultura de alto contexto, na qual a comunicação não verbal tem muitos conceitos implícitos, a gente transmite muitas informações pelo corpo, pela entonação de voz. Muito do que a gente fala está nas entrelinhas. Isso significa que a gente precisa fazer muita leitura de informação que não é dita. Entender hierarquia, tom de voz, postura, olhar é fundamental. Alguns outros países, como a Alemanha e os países nórdicos, eles se alinham mais com uma cultura de baixo contexto. Nessas culturas, a comunicação é muito explícita e direta, com dependência de palavras e daquilo que é escrito e de muitas explicações claras. Por exemplo, se uma pessoa no Brasil não gosta de um trabalho da outra pessoa, ela vai usar muitas estratégias para dizer que ela não gostou. Às vezes ela pede desculpa por dizer aquilo, se justifica e faz uso de muita linguagem corporal. Na Alemanha, a mensagem é direta. Eu não gosto do seu trabalho, faz de novo. Pode parecer rude, mas não é pessoal. É só um estilo. Eu quero lembrar que apesar dessa diferença cultural, nós temos sempre que investir em sermos sempre mais claros no Brasil, para deixar claros os nossos objetivos, mesmo adaptados à nossa cultura. Porque isso nos deixa profissionalmente melhor e mais fortes, mais eficazes em termos de comunicação. Tem também uma questão importante que é a formalidade. O Brasil proporciona uma abordagem mais casual, onde os títulos, as linguagens formais não são tão rigidamente aplicados. Mais uma vez, isso é diferente de países mais nórdicos ou os países da Europa de uma maneira geral, aonde a formalidade é maior e nós precisamos entender quando estamos interagindo com pessoas assim. E eles também vão entender o nosso jeito. Tem uma outra diferença importante que é a cultura aqui no Brasil, ela não é baseada na confiança. Por exemplo, se eu digo para você que eu não posso ir trabalhar porque eu estou doente, eu preciso apresentar comprovação no Brasil. Na Europa, em muitos países, não é assim, porque lá a sua palavra basta, você confia no outro. O que é uma tristeza para nós, né? Então, vou te dizer uma coisa, como é que você faz então, se você está aí se perguntando, como é que eu faço para me adaptar a essas diferenças culturais, se eu estou interagindo com alguém de fora? Em primeiro lugar, pesquisar, entender e conversar com essas pessoas para entender as regras, assim como ela deve fazer quando ela interage com a gente. Então, entender como funciona a cultura, entender as características, as questões de formalidade, de vestuário, vestimenta, como as pessoas falam umas com as outras. Que é uma característica importante, o brasileiro gosta de dar beijinho.
Fora do Brasil, isso praticamente não acontece. Em algumas culturas, nem dar a mão a gente dá. Então, a partir do momento que a gente consegue entender como funciona, a gente entende as diferenças e fica aberto a elas, para que a gente desenvolva novos métodos de comunicação eficazes. Isso vai tornar a gente cada vez mais versátil nas relações, criando relações fortes e respeitosas com as diferentes culturas. Nesse cenário global, isso é uma vantagem social, cultural e profissional. Você não concorda? Você gostou desse conteúdo? Tem mais informação para você lá no meu Instagram, que eu vou adorar ter você lá, que é Vanessa Pedrosa Fono, e tem no meu YouTube, que é o @comuniquemais. E esse texto aqui também vai ficar lá no nosso site da Nova Brasil FM, onde você vai encontrar mais informações e os outros textos das outras colunas, tá bom? Até semana que vem, onde eu vou estar aí ao vivo com vocês. Tchau, tchau! Até semana que vem, Vanessa Pedrosa, 6h57.